Oi, eu sou Marina Oliveira e esse é o Cinematicamente Falando. E hoje eu estou aqui para falar sobre o dorama Karma da Netflix, que é uma série que eu gostei bastante e que eu vou comentar um pouco mais enquanto eu resumo ela para vocês aqui. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, me segue nas outras redes sociais, assiste esse vídeo até o final. E aliás, gostaria de dar uma dica aqui, tá? Se você acha esse vídeo chato, eu vou dar uma dica para você entrar na minha playlist e assistir todos os meus vídeos pra dormir. Olha que legal, é só você botar na playlist e assistir um vídeo atrás do outro que eu tenho certeza que você vai dormir rapidinho. É isso, gente, bora pro vídeo. A série começa nos mostrando Park Jae-yoon, que está em sua casa assistindo TV, quando o seu agiota invade o local e ameaça a sua vida, dizendo que se ele não pagar a dívida em 30 dias, na verdade, ele mostra o que é que vai acontecer com ele depois. Basicamente, a ameaça é de que o médico vai retirar todos os seus órgãos e, no final das contas, ele acabará morto. Pouco depois de ser liberado, ele descobre que seu pai está no hospital. Isso porque ele foi atropelado. E lá, ele fala com um motorista que diz que não vai poder acionar o seguro e passa para o Jae-yoon um valor de 5 milhões de wons. Depois de receber esse valor, Jae-yoon vai falar com seu pai e mente dizendo que o cara era um amigo dele, que não tem muitas condições, que o carro em que aconteceu o acidente era na verdade da empresa e que o seu amigo estava implorando para que eles aceitassem o valor de 3 milhões de wons para que eles não falassem nada. O pai de Jae-yoon acaba acreditando no filho e resolve não fazer nada. Então, Jae-yoon volta a falar com o motorista e pede mais 3 milhões de wons para ficar de bico fechado e não dizer que ele estava bêbado dirigindo. O que não é verdade. Ele só falou que o cara estava embriagado para extorquir mais dinheiro dele. Voltando ao hospital, Jae-yoon descobre que vai ter que passar na casa de seu pai para pegar alguns produtos de higiene pessoal, como a escova de dente, roupas de baixo, essas coisas, né? E ao chegar na casa do pai, ele começa a vasculhar todo o local à procura de quê? Dinheiro, obviamente. E depois de encontrar um relógio e um pouco de dinheiro, ele por um acaso acaba encontrando também uma apólice de seguro de vida no valor de 500 milhões de wons. Um dinheiro que poderia salvar a vida dele literalmente. Quando ele está voltando ao hospital, é abordado por alguns garotos de uma escola que pedem para que ele compre um maço de cigarros. Mas como ele nega e ainda humilha os garotos, eles resolvem dar o troco e dar uma bela de uma surra no Jae-yoon, que acaba hospitalizado, acordando apenas no outro dia e escutando uma certa discussão de seu pai com um policial. Na discussão, o seu pai fala que era um absurdo ninguém fazer ideia de quem foi que fez aquilo com Jae-yoon. Isso porque não tinha câmeras no beco que ele foi atacado. E é ouvindo aquela discussão que ele tem a brilhante ideia de contratar um cara que trabalhava no mesmo local que ele e que tinha acabado de ser demitido, um cara chamado Gil Hyun, um chinês que já tinha sido preso antes. E para que ele contratou o Gil Hyun? Para matar o próprio pai. Exatamente. Ele queria que o Gil Hyun matasse seu pai de uma forma que parecesse ser um acidente, para que ele pudesse receber os 500 milhões de wons do seguro. Jae-yoon conversa com Gil Hyun e oferece 30% do valor da apólice. Na verdade, ele mente e diz que é um valor menor da apólice para poder dar menos pro Gil Hyun. Só que depois o Gil Hyun acaba descobrindo o valor verdadeiro da apólice e pede os 30% do valor correto. Então eles decidem quando, onde e como o acidente vai acontecer. E enquanto o Gil Hyun faz o serviço, o Jae-yoon fica criando álibis para que ele não seja associado à morte do pai. Então primeiro ele sai com seu melhor amigo para jantar, depois ele vai ao karaokê sozinho e ainda passa no final da noite em um McDonald's, de onde ele só sai quando amanhece. No outro dia, enquanto ele está no trabalho, recebe uma ligação da polícia, avisando que seu pai foi encontrado morto. Ao chegar no necrotério, ele faz uma cena fingindo que está triste pela morte do pai. E assim, ele demonstra uma frieza tão absurda que, assim, é até difícil de descrever. Aliás, ele em momento nenhum pensa em se livrar do seu agiota, mas do seu pai sim. Fica aí a minha opinião em relação a isso, tá? Ainda no necrotério, ele é abordado por um policial que resolve fazer alguns questionamentos.
Isso porque a morte do pai de Jae-yoon está sendo considerada um assassinato. E os motivos são bem claros. Primeiro, que tem uma testemunha que presenciou o atropelamento e viu o homem que estava dirigindo o carro descer para conferir se o serviço estava completo. E segundo, porque o corpo do pai do Jae-yoon foi encontrado enterrado nas montanhas. Bem, com uma testemunha e essa evidência clara, obviamente não poderia se tratar de outra coisa, senão um homicídio. E agora eu vou explicar o que aconteceu na noite do acidente. Basicamente, o Gil-hyun tem um parceiro, o Kim Bong-joon. Os dois se conheceram na cadeia e foram eles que atropelaram o pai do Jae-yoon. Porém, não foi com esse atropelamento que o senhor morreu. Então, Gil-hyun acaba matando o senhor asfixiado e Bong-joon tem uma ideia para se livrar do corpo dele. Ele contacta a sua parceira Yoo-jun, que está com um homem de óculos em um hotel. Ai, qual é o nome desse homem de óculos? Não importa. Ah, importa sim. Pra mim não importa. Nem pra mim, nem pra própria Netflix, tá? Porque eu não lembro se em algum momento eles falam o nome dele. Se falam é muito poucas vezes. E até mesmo na descrição do episódio, o homem está descrito como o homem de óculos. Então, assim, um beijo, tá? Recapitulando, Yoo-jun está com esse homem de óculos em um hotel. E lá eles bebem vinho e depois vão pra cama. Nesse momento, enquanto o homem de óculos dorme, ela fala com Bong-joon no telefone. E bem, ela acorda o homem de óculos dizendo que precisa ir ao enterro do pai de um amigo. E o convence a ir dirigindo, mesmo bêbado. Os dois saem de carro e enquanto Ji-yoon fica distraindo o homem de óculos, eles atropelam um homem. O homem de óculos fica tão transtornado que ele acaba discutindo com a Ji-yoon e sem querer falando sobre todo esse crime que aconteceu. Então, ele é ouvido por um ciclista que passava por ali naquele momento. Só que esse ciclista não é qualquer um. É o próprio Bong-joon, que acaba sendo obrigado a enterrar o corpo junto com ele. E olha, todo esse momento, mostrando como foi a noite do homicídio, se passa como se a gente não soubesse que a Yeon-jun estava ligada ao Bong-joon. Só que assim, gente, tá tão na cara que ela fez tudo aquilo de propósito que, tipo assim, me surpreenderia mais se ela não estivesse envolvida. Me surpreenderia muito se ela não estivesse envolvida, porque ela faz tanta questão que ele beba, depois ela faz tanta questão que ele a leve daquele local, que assim, pra mim, ficou muito nítido que ela estava envolvida em tudo isso. O homem de óculos vai até uma oficina e leva seu carro para ser consertado. Lá, ele descobre que algo muito estranho aconteceu. A verdade é que o seu para-choque estava intacto. Para-choque é a parte da frente do carro, tá? Eu sei quase nada de carro, mas esses nomezinhos assim eu mais ou menos sei, tá? Então, vão aqui ajudar as pessoas que não sabem, não fazem ideia do que é um para-choque. O para-choque é a parte da frente ali do carro, tá? Isso aí. Porém, o para-brisas, que é o vidro da frente do carro, e o capô estavam totalmente amassados. O que faria até sentido se ele realmente tivesse atropelado um cervo, porque cervos pulam, né? Enfim, pode ter sido alguma coisa assim do tipo. Só que não fazia nenhum sentido para alguém que tinha supostamente atropelado uma pessoa. Então ele sai da oficina direto para olhar a câmera do seu carro. E lá ele descobre que o corpo foi jogado de cima para baixo enquanto ele passava em um viaduto. E a câmera também pegou quem seria a pessoa que jogou o corpo. Basicamente, o Bong-joon, que tinha ajudado ele a enterrar o corpo. Inclusive, o Bong-joon fez isso de propósito para que ele conseguisse extorquir ainda mais dinheiro do homem de óculos, fazendo o cara se sentir culpado por ter dirigido embriagado e ter matado uma pessoa. Então, depois de descobrir a verdade, ele chama Yoo-jun e os dois se encontram em seus respectivos carros dentro de um estacionamento. Ele entra no carro dela e lá os dois começam a conversar. E é quando ele começa a explicar toda a situação. E eu só conseguia pensar, que burro. Gente, ele é um completo imbecil. Não é possível. O cara só pensa com a cabeça de baixo, porque não faz sentido. Gente,
tava tão nítido, tava tão óbvio, tava tão na cara que ela tava envolvida na situação, que eu fiquei assim, ai gente, se ele morrer ele vai estar tão merecido que ele morra, gente, com todo respeito do mundo, vai ser muito bem merecido, tá? E depois que ela fala na cara dele que ele é realmente um idiota de ter acreditado nela e que ela fez tudo aquilo de caso pensado e, obviamente, ela tinha traído ele para passar embaixo do viaduto, ele acaba sendo dopado pelo Bong Joon, que chega logo depois. E com ele desacordado, o casal de criminosos vão até um local deserto para enterrar o corpo dele. Depois que eles estão quase terminando de cavar, o homem de óculos acaba acordando e atropela a Yoo-jun, que acaba morta. Só que como ele continua sendo um grandíssimo de um idiota, um burro, um sem cérebro, um não sei nem mais o que, ele sai do carro e dá a oportunidade do Bong Joon matar ele. E é isso que acontece. Só que o que nenhum deles sabia era que o homem de óculos estava sendo seguido por 2 detetives particulares, contratados por nada mais, nada menos do que a esposa do homem de óculos. Sim, a esposa dele, que está grávida. Ela contratou os serviços desses detetives particulares porque estava suspeitando de estar sendo traída. E não estava errada, né? Às vezes eu me questiono, é a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? Depois dos detetives terem flagrado toda a cena e tirado fotos, eles levam ao seu chefe, que também acabam levando a polícia. Então Bong Joon passa a ser procurado por assassinato. Por sua vez, a polícia também descobre que ele estava envolvido no caso do pai do Jae-yoon. Então, eles agora precisam mais que nunca do dinheiro que o Jae-yoon está devendo para eles. Só que como o caso do pai dele foi considerado um homicídio, o dinheiro do seguro está travado. Então, o Jae-yoon resolve se encontrar com o Gil-hyun, fingindo que tem o dinheiro, mas na verdade quer matá-lo. Só que ao chegar no local, ele não consegue fazer isso e acaba sendo preso dentro de um prédio abandonado. Ele fica amarrado, esperando pelo seu triste fim. Enquanto isso, o Bong Joon e o Gil-hyun começam a brigar, e o Bong Joon acaba matando o Gil-hyun. Logo depois, ele começa a jogar gasolina em todo o local, inclusive no próprio Jae-yoon, e depois colocando fogo. Depois que o fogo começa a se alastrar, o Bong Joon acaba sendo também atingido, mas é encontrado com vida e levado ao hospital. Lá, depois que ele recebe o tratamento, ao perguntarem o nome dele, ele diz ser o Park Jae-yoon. Isso porque ele estava sendo procurado pela polícia. Lembram? Inclusive, ele chega a ser interrogado e diz que foi sequestrado por 2 homens, que o prenderam em uma cadeira e que começaram a brigar. Logo depois, um deles começou a jogar gasolina em tudo e tacou fogo no local. Inclusive, os 2 homens não sobrevivem e os seus restos mortais são encontrados lá dentro. Uma coisa importante que os policiais deveriam ter percebido é que um dos corpos provavelmente estaria preso a uma cadeira. Tipo, eu acho que qualquer legista poderia perceber isso. Deveria ter restos de pessoa e de madeira no mesmo lugar, e de cordas, enfim. Não deveria ser passado isso para os policiais e eles deveriam verificar o depoimento dele e ver se isso batia? Mas não, eles não percebem nada e vão embora. Depois do interrogatório, Bong Joon pede para ter alta do hospital e sua médica vai atrás dele. Lá, ela o confronta e pergunta se ele lembra dela. Mas como ele é o Bong Joon, não faz nem ideia de quem seja. E simplesmente vai embora. Bom, basicamente, na época da escola, Jae-yoon abusou dessa médica junto com outros 2 amigos. A médica desde então não consegue nem dormir direito por conta do trauma que ela viveu. Assim que ela descobre o nome dele, ela contrata um detetive particular para saber aonde estão os seus abusadores. E descobre que os outros 2 estão mortos. Tiveram mortes infelizes. Maravilhoso isso, inclusive, tá? Adorei. Mas ela também descobre que o cabeça de tudo isso, que foi o Jae-yoon, está hospitalizado naquele lugar. E é por isso que logo depois ela o confronta. Ela pede ao detetive o endereço de Jae-yoon
e vai atrás dele. Chegando na rua em que o Jae-young morava, ela acaba encontrando o Bong-joon. Ela pensa em matar ele, só que é impedida por seu noivo, um médico que também trabalha no mesmo hospital que ela, que descobriu recentemente sobre toda essa história do abuso. Os dois voltam para casa e o Bong-joon volta para casa do Jae-young. Lá, ele recebe uma ligação da polícia, que finalmente descobriu que o depoimento dele não faz sentido com os corpos encontrados lá. Então os policiais se direcionam para a casa de Jae-young. Só que como Bong-joon percebe que a polícia está indo para lá, ele resolve ir embora. Mas antes ele encontra um panfleto com a foto da médica quando criança, exatamente por volta da mesma época que ela foi abusada pelos 3 garotos. E resumindo a história, basicamente o Bong-joon também teve a ver com essa situação, onde uma garota ficou com ciúme da médica porque ela foi chamada por outros garotos para fazer esse panfleto. A tal garota ficou com ciúmes dela e pediu pro Bong-joon abusar dela. Só que como ele se nega, até porque ele tinha acabado de sair da prisão, vai saber por quê. Mas como ele não ia fazer o serviço, ele dá a ideia dela chamar outros colegas de turma para fazer isso por ela. Então, são eles que meio que planejam toda a situação. E é por isso que toda essa história acontece. Ao sair de casa para fugir da polícia, Bong-joon vai esperar o ônibus, mas é naquele lugar que ele é abordado por uns caras que o sequestram. Eles são capangas do agiota que Jae-young estava devendo, e aquele era o último dia que ele tinha para pagar a sua dívida. Então, ele é levado para o local onde seus órgãos serão retirados, e lá o médico responsável vê que é o Jae-young. Bom, pelo menos ele acha que é o Jae-young. E o médico responsável é nada mais, nada menos que o noivo da médica. E como ele sabe de toda a história da sua amada, ele resolve fazer todo o procedimento sem anestesia. Uma coisa que o agiota deixou bem claro é que, mesmo que ele sobreviva com todos os órgãos faltando praticamente, ele será morto depois. Então, o médico poderia fazer a limpa. E assim, uma coisa que eu gostaria de pontuar é que a Coreia tem um quê de psicopatia, assim, sabe? Porque eu já assisti algumas séries que, basicamente, o vilão é torturado antes de morrer. Um exemplo disso é Vincenzo. E assim, eu acho muito interessante como eles constroem tudo isso. Porque é óbvio que a gente tá do lado do médico e odiando esse cara tanto, mas tanto, que a gente quer mais que ele sofra mesmo, entendeu? Só que se a gente olha por outro lado, esse médico trabalha para esse agiota há anos e deve ter ajudado a matar diversas pessoas. Isso tudo para pagar uma faculdade de medicina e para juntar dinheiro para o casamento. Então é óbvio que histórias têm 2 lados, mas a gente vê tanto o sofrimento da médica que a gente fica com ódio desse cara e a gente quer mais que ele sofra mesmo, entendeu? Então assim, eu amo esse lado da Coreia, eu acho maravilhoso, eu acho incrível e eu queria até discorrer um pouco mais sobre isso, talvez eu faça um vídeo separado sobre isso, mas eu acho incrível isso e eu amo isso da Coreia, de verdade. Uma das minhas críticas à beleza fatal é o fato da gente de existir karma apenas para a Sofia, porque a Lola ia viver super bem se ela não tivesse sofrido com essa vingança, com a vingança, né? Enfim, mas é isso. No outro dia, a médica fala com o seu noivo, dizendo que agora finalmente ela conseguiu dormir bem. Inclusive, ela recebe uma visita do detetive particular. Gente, detetive particular é muito difícil de falar. Rápido. Detetive particular, detetive particular, detetive particular. Falei rápido. Caralho. Eu consegui falar rápido. Aí se eu vou falar na frase eu não consigo. Ó. Meu Deus! Ela recebe a visita do detetive particular, dizendo que tem novidades sobre o caso. Só que ela diz que não quer saber nada sobre isso e vai embora feliz, como se, de fato, finalmente ela tivesse superado essa história. E só pra constar, o que ele descobriu é que, na verdade, aquele cara que tava todo queimado não era o Jae-young, era, na verdade, o Bong-joon.
se passando pelo Jae-yoon. E sinceramente eu achei maravilhoso que ela não descobriu, porque se ela soubesse da verdade, provavelmente falaria ao noivo, e ele ia passar a se culpar pelo que ele fez, sendo que de qualquer forma ele acabou se vingando pelo que fizeram com a sua noiva. Enfim, e é assim que a série acaba. E se você gostou desse vídeo, clica aqui para ver mais vídeos como esse.